Então, continuando, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito. A primeira coisa é um Estado democrático, né? O preâmbulo da Constituição. Se o cara já tem um discurso, por exemplo, antidemocrático, eu vou excluir pessoas. Não, eu excluo gay, eu excluo mulheres, eu excluo lésbicas, eu excluo japoneses. Vamos dizer que seja assim uma coisa, né? Só dando exemplo fictício, né? Esse cara já é antidemocrático, já não está cumprindo a própria Constituição. Ou essa mulher que seja quem for o presidente, né? Então, continuando, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, à liberdade, à segurança, ao bem-estar e ao desenvolvimento, à igualdade e à justiça como valores supremos. Igualdade, pessoal, valores supremos. Não é assim, mas eu acho que um é vagabundo, o outro é militar. O militar é melhor do que né? O professor é melhor do que o aluno, né? Então, esse tipo de discurso aí, pessoal, é anticonstitucional, antidemocrático. Nenhum presidente deveria ter um discurso desse, né? Isso aqui é básico, pessoal. É o preâmbulo da Constituição. Não estou pegando todos os artigos da Constituição, que fosse um grande jurista o presidente da República. Não, ele tem que saber o básico, né? Isso aqui pode ser ensinado num curso aí de cidadania, sei lá o quê, educação moral e cívica, vamos dizer que volte, né? Até a sua favor que volte. Então, educação moral e cívica ensina isso aqui. Pronto, vamos fazer uma aula lá que a gente vai só do preâmbulo da Constituição ensinando o que deve ser o cidadão brasileiro, por exemplo. Né? Esse sim, o homem de bem, o justo, o honesto. E não alguém que se diz justo, o homem de bem e, né, sei lá o que pode fazer. Então, direitos sociais, ele fala antes que direitos individuais. Né? Então, antes de você pensar o direito meu, teu, justiça, essas coisas aí, pensa no direito social, direito coletivo. Né? A minha cidade, minha comunidade. Vamos pegar a favela, minha comunidade da favela. Né? Isso tem que ser o pensamento coletivo, político. Não, favela é coisa de vagabundo, favela, né? Eu vou excluir a favela, por exemplo, dos benefícios sociais. Nada a ver com isso, pessoal. Muito pelo contrário, a favela tem que ter mais benefícios sociais. Né? A gente tem que fazer ações afirmativas, desigualando para chegar à igualdade. Então, aquela pessoa que tem deficiência física, ela tem que ter mais direitos do que uma pessoa que não tem. Por quê? Porque ela tem uma ação afirmativa sobre ela, do Estado, né? Então as pessoas não entendem isso, elas acham que não, que se vire, cada um, né, vai trabalhar. Não é bem assim, pessoal, né? Não é aquele sentido liberal. Eu vou, por exemplo, assim, o Brasil nunca foi liberal, né? O liberalismo brasileiro é escravocrata, né? Então esse liberal brasileiro aí não tem nada a ver, um liberal de segunda classe, falso liberal, né? Liberal foi quem lutou pela liberdade dos escravos, quem aboliu a escravatura, talvez. Né? E a gente vê que aqui foi diferente, não foi bem os liberais que fizeram isso. Então, várias situações aí políticas, né? A política, ela ronda, né? Ó, aqui no preâmbulo, uma sociedade fraterna e pluralista. Pluralista o que é? De muitos, diferentes, né? Tem negro, tem branco, tem homossexual, tem intersexual, tem transexual, tem cristão, tem muçulmano, tem budista. Ótimo, essa é a nossa sociedade brasileira. Espírita, né? Comunista, socialista, anarquista, cada um tem a sua opinião política, né? Claro, isso no resultado que vai fazer, muitas vezes pode gerar alguma ilegalidade, claro. Mas a nível de ideologia, né, desde que não sejam ideologias, por exemplo, né, homofóbicas, que não seja, por exemplo, paramilitar, por exemplo, isso aqui é proibido pela Constituição, né, pessoal? Vou reunir meu grupo armado e vou fazer um grupo conservador armado. Proibido aqui, por quê? Porque é um grupo paramilitar, é um grupo, né, que a própria Constituição não permite. A própria lei penal também e tudo mais, né? Então a política, ela tem várias situações, né? Várias situações. Né? E isso não é que eu estou ensinando, eu não sei nada mais que ninguém. Isso aqui está na Constituição, pessoal, está na lei, né? O Mariano é fraquinho, o Mariano fez um vídeo que ele não toma posição. Ele agora tem que ser um dos dois fantoches, né? O fantoche da direita ou da esquerda. Cara, estude Hegel, estude, por exemplo, a lei do triângulo, estude dialética, né? Você vai ver que sempre tem duas forças e tem alguém que está acima disso, né? No nosso caso, alguém seria Deus, ou seria um poder oculto, seria alguma coisa assim, né?
Mas a gente vê que os extremos, na verdade, muito pouco, né? Muitas vezes eles são só fantoches, né? E quem governa está acima. Então a situação não é assim, eu vou, por exemplo, vestir o time do... Como é que é? Brasil contra a Argentina, né? Então, assim, é meio estranho. Na verdade, o nosso time devia ser o Mercosul, né? A gente unir com a Argentina e fazer um mercado aí para crescer, unir com outros países e crescer juntos, né? Mas isso vai chegar... A gente não consegue nem sustentar o Brasil. O Brasil já está cada vez mais falido, né? A gente está tendo aumentos de preços, de produtos, daqui a pouco a inflação, é um novo Collor, aí a gente tá vendo, né? Então, só não, tomara que não chegue que nem o Collor, né? E assim, a gente vê que a situação tá só pior, né? Preço dos alimentos, cesta básica, isso é tudo provado, o pessoal pega estatística. Não, mas é outro governo, agora vamos culpar o Dom Pedro II, né? Por causa de um erro do governo passado. Né? Não tem nada a ver. O governo passado, na verdade, era o pós-impeachment, né? Que era o tema. Né? Você só vai condenando e condenando, né? Então a população brasileira ela quer resultado político, ela não quer saber se o governo é direita, esquerda, se gosta de gays, se não gosta de gays, isso aí é tudo secundário, pessoal. Ah, mas é cristão. Cristão da onde? Né? Não vê, a gente vê atos de pessoas que não tem nada a ver com cristianismo, né? Né? O que o pessoal está pensando muito hoje, por exemplo, é em dinheiro, né? Né? Então isso aí é tudo uma confusão, uma contradição total, né? E tristemente quem foi levado nessa oratória, nessa dialética, foi o povo, né? O povo foi enrolado com isso aí, perdendo seus direitos, perdendo resultado social. Né? Em ambos os governos, eu não estou defendendo o governo nenhum porque eu falei mal dos dois, né? Para mim não, né? Os meus textos aí de jornal, livros, pega meu reflexões culturais, né? Que reuniu os artigos de jornal passados, né? Ali na época do PT, eu criticava igual, não tenho problema nenhum com isso. Né? A grande lance é assim, tinha mais direitos sociais? Tinha. Era um governo corrupto? Era. Né? Isso foi provado, alguns candidatos, outros. Mas também, pedalada fiscal, pessoal, que corrupção é essa, né? É uma corrupção assim, eu não sei se isso foi tanto assim, né? Né? Então a gente percebe assim, 8,80, né? E com esse ano aí do vírus, a gente viu que governo nos piores, né? No enfrentamento. O problema é que a gente não só negou o vírus, a gente ainda é pobre, não tem condições de comprar, a vacina demora, né? Então a situação é triste no nosso país. Bem triste, né? Nega as coisas, inventa conspiração, culpa não sei quem, às vezes ele fica preocupado com a vacina, fica preocupado com se vem lá da China, se vem do comunismo, se vem do, né? Isso é uma bobagem total, né? Tem que ter a vacina. Vacina menos eficiente, mais tudo bem, pode ser que seja menos eficiente, mas é a vacina, né? E 2 doses, né? E tudo mais. Então são várias situações aí. Mas voltando à política, então, governo de um, de muitos ou de poucos. De um, a gente vê monarquia, houve presidente da república, mas não é bem de um, porque o presidente da república, o nosso governo, ele tem os contrapesos, né? Tem congresso, tem... Ainda bem que tem, né? E o STF, é o judiciário, né? Então os 3 poderes, poder judiciário, executivo e legislativo. Também está na Constituição, não é um governo comunista que inventou isso, que não sei o que, não, está na lei, pessoal. Né? E que lei? Essa aqui é a democratização brasileira, porque essa Constituição nossa foi após, né, alguns extremos de governos, ditaduras e tudo mais. Eu não colocaria ditadura geral, mas algumas outras, né? Um outro governante, Getúlio e outros aí. Então a gente percebe assim a política ela merecendo mais atenção no sentido prático e menos ideológico e de discurso. Né? Porque eu vejo muito pouco assim, o resultado. Vamos pegar aí, fosse eu, direita, brigando com alguém da esquerda na internet. O que isso vai dar de resultado para o povo? Nenhum. Né? Eu faço um vídeo que tem 1 milhão de acessos, por exemplo. Né? Bom se tivesse. E daí o sujeito lá, não, mas eu acredito nele, né? Eu tenho um novo herói, agora um candidato que vira um herói. A gente vê que herói não tem nada, nenhum dos dois, né? Nem direita nem esquerda. E o povo pagando caro com isso. Né? Redução de direitos, reforma, não tem mais aposentadoria, só por idade. Coisas aí terríveis, né?
Reforma trabalhista, né? No governo passado, né? Nem nesse, ó, não tô falando mal desse governo, no passado ainda, né? Reforma trabalhista, 200 artigos mudados, né? Ah, mas o trabalhador abusava do patrão. Tudo bem, existiam ações, muitas vezes judiciais, que não tinha tanta razão, mas sempre tem razão, por quê? Porque o trabalhador já é explorado, né, pessoal? Né? Ele não tem lucro da empresa, poucas empresas têm participação de lucro justas, até a Ford aí que saiu do Brasil pagava bem, hein, a participação de lucro. Né? Era uma participação de lucro bem justa. Então são situações aí que não tem em toda empresa, não. Quem que paga 15 mil reais de participação de lucro, né? Eu não vejo nenhuma empresa aí pagar tudo isso aí, ou poucas, né? Então, assim, isso está tudo sendo cortado. Vou pegar férias, vou descansar no domingo. Esses direitos já mudou, pessoal. Você pode parcelar férias, você pode trabalhar em 2, 3 empresas e cortar lá, fazer os contratos que você quiser. O sindicato também pode assinar aí embaixo. Então, assim, o sindicato já não fala mais nada, né? Acabaram quase com o sindicato. Então, assim, o direito trabalhista, o trabalhador, ficou em segundo plano. E o que o governo quer? Esse governo aí. E o passado, né? Os dois ruins, né? Então, assim, a crítica não vai só a uma pessoa. Muito pelo contrário, não tem nada contra pessoas, né? O que nós temos são cargos, pessoal. E se o cargo, vamos dizer, o meu prefeito, ele é ruim, eu tô contra o prefeito, eu tô contra um cargo. Não sou contra a pessoa, não sou amigo da pessoa. Nem inimigo, né? Né? Então, isso que o cidadão, a política tem que pensar. E não, mas eu gosto do presidente, o presidente tá ruim. Não, eu tô perdendo dinheiro, eu tô pagando mais caro as coisas, mas não, o presidente eu amo ele, eu gosto do presidente. Ótimo, é tua opinião. Né? Mas eu não concordo com isso, eu prefiro concordar com o direito do trabalhador, do povo brasileiro. Se o presidente é direita, a esquerda, esse direito é garantido, ótimo. Né? Ou meio, sei lá que partido que seja, né? Centrão, hoje tem o Centrão. Né? Então E na verdade o governo governa com o Centrão e daí o pessoal fala mal do Centrão, mas o governo sem o Centrão não faz nada praticamente, né? Então assim, é tudo cheio de pactos, pessoal, e acordos. E o pessoal acredita nesses mitos da política, mas não acreditem nisso, saiam fora disso. Né? Acreditem no seu trabalho, no seu estudo, lutem por um melhor Brasil, né? E não por causa de X ou Y ou não sei quem. Que a gente vê os caras aí defendendo os Estados Unidos, eu quero defender o Brasil. Né? O que me interessa nos Estados Unidos? Né? Eles têm lá condição. Lá nos Estados Unidos você trabalha qualquer coisa, você ganha 3, 5 mil, 3 mil dólares, 5 mil, até 10 mil dólares lá, que nem uns ciganos lá que fazem asfalto, ganha 15 mil dólares lá. Fácil, né? Aqui no Brasil vai ganhar 15 mil dólares fazendo asfalto. Você nem pode fazer asfalto. A prefeitura já vai ter multar ou até mesmo pedir uma prisão, né, via promotor, sei lá. Então, assim, é muito diferente dos Estados Unidos e aqui, né? Então, assim, não tem comparação, é outro país. Para ele, primeiro mundo e de terceiro, sei lá como a gente pode chamar, subdesenvolvido que nem o Brasil, é diferente, pessoal. Então, não tem comparação, né? E na política a mesma história, né? Não adianta, por exemplo, eu achar assim, eu vou apoiar o governante porque ele é das elites, eu também sou elite, eu também tenho superioridade. Eu não vou me unir com esse povo, né? O povo favela, o povo do sertão nordestino, por exemplo. Nada a ver, cara. Na verdade, o povo do sertão nordestino é o que mais precisa de política, o que mais precisa do Estado. Né? E quando o Estado não ajuda esse povo, tá matando de fome. Matando de fome, literalmente. Né? O sertão nordestino é complicado, né, pessoal? Ou sertão, ou favela, periferia de qualquer cidade, na minha aqui também, né? Mesmo no sul tem as periferias e pobreza. Isso é claro, pessoal. E não estamos falando assim, é um cara que não quer trabalhar e bebe e passa fome. Não, estamos falando de criança que passa fome, cara. Né? Criança que não tem carne uma vez por mês, aí, né? Porque a carne ele se vira, vai comprar da China, vai, né? A carne tá tão cara, cara, que nunca teve tão cara, né? Até um músculo tá caro, uma bisteca, né? Carne de porco, sei lá o quê. Então o Brasil virou nisso, cara, né? E o governo é o que tá. Vou culpar o governo passado porque roubou tudo. Dom Pedro roubou, Getúlio, sei lá quem presidente, eu posso falar Juscelino agora, né? Não cola, né, cara? Você vai sempre ficar culpando. É a mesma coisa que aquele cara que culpa os pais e os avós. Meu pai não fez nada na vida, não vou fazer nada. Isso aí é uma desculpa assim, esfarrapada, cara.
E isso está acontecendo agora, né? Porque eu não consigo, por exemplo, dar conta do meu governo, que é difícil governar, né, pessoal? Acho que pegar o Brasil é uma bomba mesmo. Né, o país está bem em crise mesmo, assim. Não é só do PT, nada a ver. Isso vem lá de 2006, vem de crise internacional. O Brasil não conseguiu segurar as pontas, né? Ele segurou um tempo só. Isso vem uma crise que foi infligindo no mundo inteiro e não tinha governo que ia segurar mesmo. Só que tem que ter estratégias para recuperar. E a gente vê que não tem nenhuma. A gente está vendo assim que está sendo levado numa política bem bolsa, vamos dizer, auxílio emergencial. A única coisa que eu posso falar é que tá bom, né? Ou tava, né? Que agora acabou. Para quem pegava. Então, auxílio emergencial foi servir aí sim. Aí o presidente tá de parabéns. Só que o Congresso que empurrou o negócio, o presidente queria impor acho que R$ 300 ou menos, né? E assim vai, mas mesmo assim né, ainda tá aí, né? Agora, esse é o governo, esse é um Estado presente, né, pessoal? E sim, eu acho que devia ter renda cidadã, devia ter renda vitalícia para todo mundo. Eu acho que o Estado devia, inclusive, sustentar a pessoa se precisar. Ah, eu tô passando fome, o Estado tem que me sustentar. Por quê? Porque aqui a Constituição está dizendo. Né? Não é porque eu acho. Né? Eu não acho nada. Né? Muito pelo contrário, eu acho que o trabalho dignifica. Estou fazendo até uns textos, estou lendo sobre trabalho, né? O trabalho e o estudo. Eu sempre fui muito trabalhador, eu trabalho direto, eu trabalho mesmo sem receber, às vezes. E na verdade, esse é o meu perfil, mas nem todo mundo talvez possa, às vezes, problemas de saúde, né? Várias situações que para trabalhar fica difícil. E esse que é o problema de saúde já não consegue mais a previdência, né? A previdência ela tá tão difícil que a pessoa tem que entrar judicial, né? O governo não dá a previdência automática, você tem que entrar processo judicial para você ganhar o teu direito, né? Então daí não pode você falar mal do judiciário, porque se não fosse o judiciário, pessoal, muito doente, muito deficiente físico, não iam receber benefício nenhum, porque se ir direto ali no nosso amigo autarquia, né, da Previdência, você não consegue. Eles vão dar uma desculpa. Ah, a cópia do teu RG faltou, né, uma exigência e nós não vamos te dar o benefício. É isso que eles fazem, cara. Né, eu trabalho com isso, eu sei. Né, então, isso é um caso, tem vários casos piores ainda, né? Tem casos de doente mental que eles dizem que de repente tem que tentar mais doente mental, é coisas assim, né? A doença não tem cura, né? Vamos pegar uma esquizofrenia, né? Então, essas são as situações do Brasil, né? E são muitas mais, né? Isso aí são exemplos bem grosseiros aí, né? É... E vem de longa data, claro, isso não é de agora, né? Essa crise política, essa crise econômica, né? E a ilusão que tem disso é agora com a internet. A internet é mais acessível. Daí eu sigo XYZ, vamos dizer, 3 influencers, né? Ah, mas eles defendem o governo é honesto, o governo vai quebrar tudo, nós vamos ter armas, vamos quebrar esses comunistas, né? Que comunista, cara? Onde tá isso, cara? Né? Universidade Federal, eu falei ontem, né, num vídeo. Não sei, eu não vejo assim, a ninguém que sai da universidade, eu conheço um ali, até que tem um comércio aqui de livros, né? O cara não tem nada de comunista, o cara é vendedor de livro, né? O cara é intelectual, estudou na Federal, né? Mestrado, né? Ele era professor antes até. Tem tantos assim, né? E pessoas inteligentes, cultas, até conservadores, o cara sai da universidade, né? Vamos dizer que seja um cristão, que seja um ótimo, não tem problema nenhum. Ah, porque levou uma lavagem cerebral agora da escola, desde o professor lá de. Como é que é? Sociologia e filosofia. Não existe isso, pessoal. Não existe. Nada a ver. Né? O Brasil, na verdade, teve modificações sociais. O comunismo empurrou os homossexuais, né? A novela, agora a TV lixo empurrou uma novela que influenciou todo mundo. Ninguém mais assiste essa TV, cara. Quem que assiste televisão? O pessoal tá na internet, YouTube, Netflix, sei lá o quê. E Netflix tá mais forte do que a TV, cara. Se vocês estão falando mal da televisão, né, que vocês falam aí, assistam aos streaming, qualquer um. Netflix, Amazon, que são muito bons por sinal, né? Eu gosto muito, todo dia assisto aí a Netflix, Amazon, né, e vai embora. Então, nada a ver. Nada a ver. Isso são processos sociais, na verdade, eles estão retratando fenômenos sociais que desde os anos 80 tem. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, a série Pose, né? Mostra os LGBT lutando desde lá, né? Sendo expulso de casa, sendo assassinado, fazendo seus movimentos, sim, seus bailes, sua luta contra a AIDS, né? E tudo mais. Tentaram acabar com eles com a AIDS, mas não conseguiram, né? Tentaram desmoralizar e tudo mais. Então, assim, a sociedade, ela quer condenar
por preconceitos. Essa virou a política hoje. Política do preconceito. Eu não gosto desses intelectuais, eu não quero saber. Eles são comunistas, né? Não trabalham, ficam lá fazendo que dão aula, né? Os caras dão aula a semana toda, mas eles inventam lá inventam uma militância política na escola. É o professor dá aula de filosofia medieval, dá aula de Platão, dá aula de Kant, sei lá o que, ele é militante comunista. Não tem nada a ver, né, pessoal? Né? Mesmo porque ele tem que cumprir a grade. O professor não pode ficar falando de Marx toda a vida na aula, e nem vai fazer isso, porque se fizer, os alunos vão dizer, por exemplo, professor, aqui na nossa apostila começa com filosofia grega, né? Você está assim, ensinando Marx no primeiro dia. Eu ia falar isso se fosse aluno, né? Então, essas situações aí, tantas, né, pessoal? Né? Então, assim, essas confusões estão cheias, né, pessoal? Uma loucura, assim. Nós vemos, assim, um processo. Eu fico com pena porque ambos esses lados, vamos dizer que eu seja militância de direita e você seja da esquerda, ou eu de esquerda e você de direita. Nós vamos arrumar inimizade por isso, né? O que não leva a nada. Generalização, por exemplo, todo direitista é fascista, todo esquerdista é comunista. Isso aí não existe, né, pessoal? Mesmo porque os conceitos, por exemplo, é muito amplo, nós nem chegamos perto de comunismo nem de fascismo. Não tem nada a ver com os dois lados, né? Os dois estão errados, ó, nesses argumentos. E isso está pegando, esse tipo de argumento está pegando. Né? Você vê hoje em dia só isso, né? Em redes sociais. Ah, mas tal pessoa faz uma coisa errada. Por exemplo, você vai para a vida pessoal dessas pessoas e liga aquilo com a opinião política delas. Né? Vamos dizer que tal pessoa é condenada de fascista e teve problema com as mulheres, por exemplo, os homossexuais. Ah, a pessoa é da esquerda e teve problema, por exemplo, com drogas. Usou drogas, sei lá o que, né? Experimentou. São exemplos fictícios, né? Eu não sei se isso deve acontecer, mas deve existir. E daí ambos se atacam. E daí vira numa rede social um discurso, por exemplo, assim, que não tem nenhuma mediação, não tem nenhum mediador, por exemplo, e vira simplesmente uma discussão, vira um ataque múltiplo, você é desgraçado, outro vai xingando o outro, né? Assim, na verdade, o cara que não tem discurso, pessoal, o cara que não tem estudo vai xingar, porque ele vai para violência. Né? Quem não tem diálogo vai para violência. E política é diálogo. Por isso que política é tão importante por conceito, né? Porque se não tivesse política, nós ia para a guerra direto. Vamos dizer Roma. Roma já não era tão político. Roma já ia para o império, para a guerra, dominação, né? Uma outra forma de, entre aspas, política, né? Que a gente viu o Hitler, a gente viu o nazismo, a gente viu outros impérios tentarem, Reich, sei lá o que, né? Tentarem esse tipo de política, que não é política, é uma dominação, né? E hoje talvez tenha império capitalista, tem impérios de multinacionais, de corporações, nem existe mais nações, isso aí é um mito, né? O que a gente vê hoje, corporações internacionais governando por trás dessas nações, investindo, financiando candidatos, né? Fora aí essa questão espiritual, essa jogada toda que existe hoje. Né? Que do povo, o povo não vê nada. Esse espiritual é um espiritual para as elites, né? Entre aspas, aí, bíblicas, ou sei lá o que eles se dizem. É o BBB, né? Bíblia, boi e banco, né? No Brasil. Né? Ah, mas o presidente vai mudar os juros. Não muda nada. Os bancos no Brasil deitam e rolam. E pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser o que for, esses presidentes, e eles só dizem amém, né? Por quê? Porque querem se manter no poder, porque ganham muito com isso, porque tem vantagens para os filhos, porque os filhos estão empregados no governo, né? E dos ambos os lados, não me falar só que o filho do PT ficou multimilionário, porque o filho não sei de quem, não, até estão vendo atual isso, né? Você está vendo fora do governo alguém aí, né? Até de. Como é que é o nome? Diplomata, né? Até de diplomata tem cargo, né? Então, assim, é estranho, pessoal. É muito estranho isso. Né? Eu, se fosse, por exemplo, um presidente honesto, não colocaria meu filho, por exemplo, num cargo público. Né? Isso não é honestidade. Ah, mas não está na lei. O STF diz que pode. É um cargo político. Você pode indicar. Eu sou prefeito, posso indicar da família, né? Mas aí, imoral, eu não colocaria. Se fosse um prefeito, se fosse um presidente. Né? Não é questão de, porque a lei. Daí o STF é a favor. Daí a lei funciona, né? Quando é contra, daí a STF é um lixo.
Então, a gente vê assim, muito estranho, né, pessoal? E quem tem vantagem com isso? O povo brasileiro? Eu não vejo. Não vejo o povo brasileiro com vantagens. Né, o povo brasileiro eu vejo com mais desvantagem, os caminhoneiros estão fazendo mais uma manifestação, né? Se fizerem ou não, tomara que não façam, mas se fizerem vai ser complicado o pessoal de volta. Né? E daí, eles têm razão nisso? Tem, porque o diesel está caro. Né? Não é uma questão assim, é uma culpa do Estado que cobra ICMS, mas isso vem em preço geral, pessoal, ICMS, o preço da refinaria, vem tudo junto, né? O preço está caro, não vou culpar só um lado. Né? A culpa é de todos os lados. A mesma culpa que na saúde é de todos os lados. Ah, o meu prefeito do SUS aqui deixou uma pessoa morrer. O governo nacional é responsável? É também. O presidente é responsável. Por quê? Porque o SUS é responsável municipal, estadual e federal. A União é responsável também pelo SUS. Né? Então, se uma pessoa que morre, também é responsável o governo federal, que o representante é o presidente. A União, quem que representa a União? União Federal, é o presidente. Né? Então é complicado. Eu, por exemplo, se fosse presidente, ia cuidar muito bem do SUS, né, da saúde pública, por quê? Porque vai cair pro meu lado depois. Ah, mas não tem culpa direta? Tem culpa por ser, pela Constituição dizer que é responsável junto, né? E o Estado também. O Estado, a gente sabe que é o que acaba geralmente pagando, né? O SUS geralmente mais e tudo. E o município também, né, pessoal? A nível político devia ser, por exemplo, uma reforma do sistema federativo para o município ter os próprios impostos, né? Eu acho que o município paga imposto lá para Brasília e o imposto não volta. Né? Ele recebe muito imposto, ele arrecada, e esse imposto volta muito pouco. Né? Então é muito injusto isso aí também. Então várias situações que tem aí a nível político que tem que ser reformadas. Não é só a direita, a esquerda, é honesto, não é honesto. Esses discursos são pro povo, pouco interessa, pessoal. O povo quer mais direitos, quer mais direito social, quer mais condição de vida, quer qualidade de vida, quer, né, uma vida justa, igualitária, que é a Constituição aqui fala. Né? Se o cara falar de política comigo e não citar a Constituição, para mim tá nulo. Pode sair fora já. Né? Porque daí não tá falando de politicagem, tá falando de outra coisa. Né? Falando de filosofia, beleza, filosofia eu gosto. Né? Vamos pegar lá a República de Platão, política, Aristóteles. Pegar outros tantos autores, né? Até Maquiavel, sei lá o que tem lições ruins, mas também serve para mostrar o lado podre da política aí. Então, Montesquieu, vai embora, né? John Locke, segundo tratado sobre o governo, 1000 livros aí de política bons, iluminista, direita, esquerda, meio, sei lá o que você pode julgar todos esses livros aí. Cristãos, né? Você pega Santo Agostinho, a Cidade de Deus, né? Baita livro de política. Suma Teológica aí do Tomás de Aquino, pega livros e livros aí. Tudo isso tem um material ótimo, né, pessoal? Só que assim, a prática disso tudo. Né, eu posso ter a ideologia que eu quiser, mas se isso não dá resultado prático para a população, não vai mudar nada. É só um discurso bonito, é só um floreio, né, pessoal? Né? Por isso que a prática, uma praxis, uma transformação social é necessária. Para melhor, claro. E para quem? Para o pobre, para o excluído, para o que tem menos condições, porque o Estado vai ser mais presente nesse pessoal. Grandes empresas, o Estado pode dar. Eu também sou a favor da reforma tributária, melhorar menos impostos para as empresas, isso aí também. Mas esses aí eles precisam, mas é meio secundário, é para melhorar a empresa, para também manter a empresa, né? Gerar mais emprego e tudo mais, né? Mas quem está passando fome não é nem questão de emprego, né, pessoal? Quem está passando fome é vida. É um direito de primeira geração. Direito de primeira importância, né? Norberto Bobbio, mais uma vez, era dos direitos, né? Então, assim, muita coisa que tem que ser discutida. Né? E eu sou a favor também de outros sistemas, tipo sinarquia e tudo mais. Então, política é muito complexa, né? Não é assim só, e de direita, esquerda, você toma partido, o teu vídeo é fraquinho, né? Então, na verdade, estou tomando partido direto, né? Ninguém não toma partido, não existe política imparcial, o discurso neutro, né? A gente vê que isso não existe. Só que o meu discurso não é por direita e por esquerda, o meu discurso é pelo povo brasileiro. Né? Um pouco diferente de eu defender o herói de um lado e o herói do outro. Eu não quero saber de herói, pessoal, eu quero saber do povo brasileiro com mais direitos. Melhor salário, aposentadoria justa, saúde justa. Né? Isso que importa. Né?
Tá bom? Esse foi mais um vídeo aí, nossa aula número 2, né? E eu coloquei em 2 partes, até não sei se vai ficar a qualidade boa, acho que vai ficar um pouco complicado, acho que eu vou gravar. Vou deixar assim postado e separado online, até pela qualidade. Mas aí qualquer coisa a gente conversa. Leia o meu livro, né? Política em Questões, vou deixar o link aí embaixo aí na descrição, né? O link para baixar, hein? O livro não é inteiro, mas acho que dá para baixar uma parte dele ali. Acho que 50%. Então eu não quero, né? Não quer comprar, não compre. Eu quero, na verdade, quero que alguém leia e pense, o que é política, reflitam melhor, aprendam mais. Né? Não fica nessa coisa de, é conspiração, é comunismo, é não sei o que, né? E não estudam política nas bases, né? Acho que primeiro as bases, depois nós vamos entrar nessa conspiração, nova ordem mundial e tudo que eu também acho que, na verdade, tem, né? A gente teve aí por fatos, mas a coisa é diferente do que você pensa, né? Acho que a coisa é dos dois lados, a esquerda e a direita de mão dada, né? Que é a coisa que eu já falei no meu livro aí, Política em Questões também. Tá bom, pessoal? Valeu.